Pendo made it. Cada não abranda, o silêncio consciente, silêncio é que manda. Eu nem sei se peito sempre, presente não anda. Escrita nunca mente, tanta lei fala que manda. Vida é dura, é o que dizem, não há espaço para amargura. O pensamento muda, a vida escura, quatro paredes que assistem à loucura. E o arrependimento não figura. Quem jura sei que mente e pela mente sei que jura. Tanta linha pelo corpo sem pôr a mão na costura. Até não sai de casa tudo farsa. Quem vem dizer que é bravura, ninguém sabe o que se passa. As marcas que apresentam nunca foram tentativas de ruptura. E pensam que isso passa, pensam que é perder postura. O preço do futuro decide na fatura. Os ossos divididos com fratura, dividido com fartura. Onde é que isto tem fim, onde é que a vida é mais segura? Ajuda não procura nesse caso. Sei que a história é pouco dura, sei que a história é pouco muda. Grave a situação, cada vez mais aguda. Não há fala que iluda, sei que o rumo já não muda. Filha, então desculpa, vens para um mundo sem valor. Sei que vais passar muito com muito, não seja dor, yeah. Inveja, volta, ódio, é o que vou sentir de mim se não me dá ponto ao relógio. Tô sempre contra mim, chega a ser contraditório. O meu pior inimigo ser eu próprio. Minha mente é traiçoeira e é notório. Barras diretas do purgatório. Tô a manter chama acesa, vim partir o repertório. Tô presente na subida, na descida e no velório. Eu já tô noutro diretório. Mudei o norte ao vento para me sentir eu próprio. Tô a vir com tanta gana que então bate num próprio. Nunca mudo, sou anónimo, não vou deixar que me pisem nem pisar, tô inglório. Sara mais uma ferida, voltam três abertas. Essas fases distintas nunca tão completas. Entre estigas e brigas o meu cérebro afeta. Considerado louco, com pouco desperta. Nunca mudei o que sei, não mudei o que dei para estar dentro da linha. Mano, eu não fugi à lei, fugi com o que sei, não esquivei à briga. Fugi, mas não mudei para quem só quer intriga. Tô a sentir pulsação do pulso à deriva. Para quem navega mar, sente a maresia. O vento traz canção que a alma arrepia. Quem desafia onda escolhe a agonia. Relato do caderno, dor impressa. E gratuito na lenda reza. Atento o progresso, não regressa. Vive do momento, é o que interessa. É o que interessa. É o que interessa. Relato no caderno, dor impressa. E gratuito na lenda reza. Atento no progresso, não regressa. Vive do momento, é o que interessa. É o que interessa. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Rimas Sociais. Eu chamo-me António, também conhecido como Outsider no mundo da música, e hoje estamos cá para falar acerca da violência doméstica. É um tema complicado e que muitas vezes esconde por medo este de parte daqueles que muitas vezes passam por este tipo de situações no seu dia-a-dia. É um problema que infelizmente continua a crescer e por isso mesmo precisa de ser falado com coragem e sem medo de qualquer repercussão, até porque se eu mesmo posso fazê-lo, tu que estás a passar por isso, muito mais tens o direito e o dever de o fazer. Ignorar os sinais, calar sentimentos ou normalizar o inaceitável só faz com que o problema ganhe mais força. Nunca te esqueças, ser corajoso não é ficar em silêncio, é pedir ajuda. Fraco nunca é aquele que procura apoio, mas quem escolhe viver na negação. Já o rap, que sempre serviu como um meio de fala, resistência e luta pelos mesmos valores, dá agora voz ao que nunca foi ouvido e continua, até aos dias de hoje, a ser um espaço de verdade, expressões para quem vive realidades duras como esta. Por isso, neste segundo episódio, vamos olhar de frente para esta realidade e perceber melhor o que está por trás daquilo que muitas vezes esconde num "está tudo bem". Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Rimas Sociais. Eu chamo-me António Ferreira e vou ser o vosso repórter de rua durante a realização de mais um episódio deste podcast. Hoje decidimos vir à rua para tentar descobrir o que as pessoas sabem ou não acerca da violência doméstica. Fizemos algumas perguntas acerca do assunto e pudemos com isto perceber que ainda existe muita desinformação acerca deste tema. Só em janeiro de 2025, quantas mortes achas que foram registadas por atos de violência doméstica? Agora, no meu pensamento, mas 10. No ano de 2024, qual foi o distrito português que mais casos teve praticados por atos de violência doméstica? Lisboa. Eu diria ali à volta das 13, 15, se calhar mais para o norte, Porto. Não sei, mas 2 ou 3. Não sei. Talvez Lisboa ou Porto. E quantos casos achas que devem ter sido? 200, não sei. 70, pai.
Lisboa. Não sei, por acaso não estou a falar sobre isso, mas eu penso, sabe, não pensei, por aí, tem havido muita violência doméstica e a coisa foi uma quantidade bastante grande. É estrito, penso difícil mesmo. Sabias que, segundo dados da APAV, só no mês de janeiro foram registadas 5 mortes e que Faro foi considerado o distrito com mais casos de violência doméstica? Sim, é verdade. Estes são sem dúvida números alarmantes e a situação atual é motivo de grande preocupação, por assim dizer. Se formos analisar mais de perto a realidade em Portugal, os dados revelam-se cada vez mais perturbadores. Foram 5 mortes registadas. 5 mortes, mas mesmo assim ainda é bastante. Com 5.024 casos. 5.024. Tens alguma coisa a dizer? Tenho a dizer que é muito, bro. Foram 5 mortes registadas. Ainda é mais ou menos que eu estava à espera. Não, foi Faro, registrou 5.024 casos de violência doméstica no ano de 2024. Tens alguma coisa a dizer? Pá, acho que são bastantes casos, sendo que 5 pessoas por mês, se for essa a média, acaba por ser um número bastante elevado ao final do ano. É algo que não pode acontecer, tem que se mudar. Já foram 5 mortes. O distrito de Faro foi o distrito que mais registrou casos desses, com cerca de 5.024 casos. Só 5? Foi Faro, com 5.024 casos. Caraca, impossível, a sério. Mortes por violência doméstica, houve 5 mortes. Pensei que fosse mais. Foi Faro que registrou 5.024 casos. Mais 5.000 e tal casos, só em Faro. Após ouvir estes dados e a opinião das pessoas aqui na rua, passamos agora à entrevista com os nossos convidados de hoje, que vão conversar um bocado connosco acerca do assunto. Nunca te esqueças, o primeiro passo é falar. Qualquer tipo de agressão, seja ela física ou psicológica, é para ser denunciada e não vista em forma de aceitação. Passamos agora à entrevista com 2 convidados de excelência. São estes Dr. António Lopes Feira e Dra. Teresa Paiva, advogados de referência no Distrito de Viseu com quase 30 anos de experiência pelo Serviço da Justiça e na defesa dos direitos humanos. Reconhecidos pela sua dedicação, ética e profundo conhecimento jurídico, têm construído ao longo das décadas uma reputação notável e presença em muitos casos ligados à proteção de vítimas e à luta contra a violência doméstica. Hoje partilham connosco a sua visão e sabedoria sobre este tema tão sensível e urgente, ajudando-nos a compreender melhor a realidade legal e a desmistificar algumas das ideias erradas que ainda persistem na sociedade. Olá Dr. António, olá Dra. Teresa, sejam muito bem-vindos ao podcast Rimas Sociais. Antes de mais, gostava de elogiar, de deixar aqui uma palavra para elogiar o vosso trabalho, admiro imenso o vosso trabalho. Acho que trabalharem com estes assuntos e lutarem pela justiça é uma coisa bastante importante nos dias de hoje e por isso mesmo, gostava de fazer aqui umas perguntas acerca do assunto. Não sei se tem alguma coisa a dizer antes. Sim. Não. Queremos agradecer o convite e teres-nos escolhido para estarmos aqui hoje a prestar alguns esclarecimentos acerca do problema da violência doméstica, que é um problema da atualidade, bastante falado atualmente, e o prazer é todo nosso, temos todo o gosto em colaborar. Muito obrigado por me terem recolhido aqui, hoje para também falar um pouco com vocês. E então vou passar para as perguntas que separei para este segmento e que, na minha opinião, são, respondem a muitas questões que ainda não são debatidas atualmente, nesse aspecto e que, por assim dizer, permanecem na cabeça de muitos. A primeira questão que gostaria de vos fazer era em relação às crianças também que assistem a este tipo de situações de violência doméstica e vivem isto no seu dia-a-dia. Qual é que costuma ser o comportamento destas crianças perante estas situações? Elas tendem a ficar mais reservadas, mais agressivas? Não sei qual de vocês é que quer responder primeiro. Pronto, como todos nós sabemos, a violência doméstica é um crime público muito debatido atualmente. O que significa que o procedimento criminal não depende de uma queixa. Portanto, basta haver uma denúncia ou o conhecimento de algum vizinho ou de alguém que tenha conhecimento da situação para para que seja instaurado um processo e o processo fica para a fase de julgamento. Regra geral, este crime é punido apenas com pena de prisão. A participação pode ser feita junto à PSP, da GNR, Polícia Judiciária em sistema de piquete ou até mesmo a queixa eletrónica junto do Ministério da Administração Interna. Situações há em que efetivamente existe violência doméstica entre cônjuges ou até contra os menores ou na presença dos menores, o que significa que a pena aplicada à pessoa que comete o crime seja agravada. Naturalmente que estas crianças que assistem a este tipo de crimes
filhos, entendo que numa fase inicial é natural que fiquem mais amedrontadas, mais reservadas. Não obstante isso, repetindo-se a situação sendo reiterada, que não desenvolva para uma situação até de revolta e de alguma agressividade perante aquilo que assistem. E como é que sempre pode afetar assim as crianças nessas idades, principalmente assim mais, sei lá, até aos 10 anos talvez, 10, 12 anos mais ou menos, sente que pode afetar um bocado mais as crianças nesse aspecto, se calhar assistirem a esse tipo de situações do que se calhar mais velhas podem ter outro tipo de pensamento, não sei. Claro que as crianças quanto mais novas são capazes de ficar mais... é capaz de ser uma decisão um bocadinho mais complicada, porque não percebem eventualmente o que é que se está a passar, porque é que se está a passar e eventualmente até deixar-lhe marcas depois para a adolescência, numa fase de desenvolvimento mais avançado. Não obstante, assistirem a episódios de violência doméstica ou entre os pais ou contra elas mesmas, deixar marcas irreversíveis até à fase adulta. Portanto, isso é uma questão que também depende de criança para criança, depende da gravidade dos factos, daquilo, cada situação em si, se é uma violência física, se é uma violência, se há violência verbal, porque a violência doméstica não passa só por violência física, há violência psicológica, há injúrias, depende da gravidade de cada caso é um caso. E assim como advogado e a experiência que tem neste ramo, que já referi anteriormente, já tem quase 30 anos no ramo da advocacia, há algum apoio psicológico, se calhar para essas crianças que já tenha visto em alguma dessas situações, que já tenha passado, algum apoio ou se sente que há falta desse apoio, se calhar? Há apoio, temos a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, que a partir do momento em que há uma situação, uma denúncia desse tipo de situações de violência ou entre pais ou contra a própria criança, eles são reencaminhados para a Comissão de Proteção, que tem uma parte, um gabinete psicológico, de psicologia, que os acompanha e eles fazem algum tipo de acompanhamento através de consultas de psicologia no CLIC. Pronto, nos casos resulta melhor, noutros casos resulta pior, como disse há pouco, portanto cada caso é um caso, cada situação é uma situação, há situações mais graves, há situações menos graves, mas depende das situações das crianças e, sim. E também se calhar do psicológico de cada um também, não é? Claro, exatamente. Então, e que se calhar, como é que a lei, que ajuda, a ajuda legal que pode haver nestes casos, era uma pergunta que eu também tinha aqui de parte, mas se calhar também já foi respondida neste aspecto. Não sei, tem alguma ajuda legal que da parte mais jurídica que possa haver nestes casos, mas é mais essa ajuda psicológica. Mas que é relativamente aos menores ou relativamente à vítima? Se calhar é capaz de proteger uma criança, não sei, nesses aspectos. Não, é através desses mecanismos que aqui a doutora Teresa Paiva falou, ou seja, são essas instituições que de alguma forma vão fazendo um acompanhamento da situação e dos menores, e se houver necessidade de intervir a outros níveis também o farão. Portanto, isto depois funciona como um todo, não é? Isto a parte estatal, naturalmente, depois já a parte particular, há pais que também podem ter possibilidades de ter algum acompanhamento particular e ter algum sim, mas esse acompanhamento... Mas, regra geral, tem este acompanhamento... psicológico é sempre disponibilizado por essas instituições, de apoio aos menores, etc. e por aí. Então, já que falou um bocadito, também queria fazer aqui uma pergunta. Quando uma vítima decide apresentar a queixa, o que é que acontece normalmente a seguir a isso? É chamada logo a tribunal, há proteção imediata, não sei. Não, como a doutora Teresa Paiva referiu, isto, ou seja, o processo pode ser desencadeado por várias vias, pela própria vítima, até por familiares da vítima, por terceiros que tenham conhecimento de factos que digamos que se enquadrem naquilo que é considerada a violência doméstica, que no fundo é um conjunto de circunstâncias que põem em causa a dignidade da pessoa humana, desde as agressões físicas, agressões verbais, digamos que as limitações as limitações podem ser provocadas no dia-a-dia à vítima, nomeadamente a pessoa não ter a disponibilidade dos meios financeiros,
a pessoa não estar restringida, digamos que em termos de se poder mover livremente no dia-a-dia, ou seja, há um conjunto de circunstâncias que consubstanciam o crime de violência doméstica. O processo, regra geral, começa por uma denúncia feita por qualquer uma dessas pessoas, junto às autoridades policiais, ou regra geral junto às autoridades policiais. Muitas vezes, em situações de violência verbal, física, as autoridades policiais são chamadas ao local, não é? E como isto é um crime público, tomam nota desses factos e desencadeiam o processo. O processo começa com auto de denúncia, não é? Esse auto de denúncia, regra geral, pode ser elaborado pelas autoridades policiais ou diretamente no tribunal pelo Ministério Público. Se for pelas autoridades policiais, portanto, as autoridades policiais encaminham o processo, o auto de denúncia, para o Ministério Público. O Ministério Público faz uma avaliação. Neste momento existe, como isto tem sido um flagelo social ao longo dos anos, tem tido da parte do Estado uma preocupação em criar mecanismos legais e em termos de estruturas para dar apoio às vítimas de violência doméstica. Nomeadamente, existe atualmente um regime que é aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e assistência das vítimas, que estabelece um conjunto de procedimentos que devem ser tidos em atenção nestas circunstâncias, nomeadamente logo após a denúncia e a elaboração desse auto de denúncia, a avaliação do risco das vítimas, ou seja, saber se as vítimas estão numa situação que pode ser posta em causa a sua integridade física. É feita essa avaliação de risco e, em função dessa avaliação de risco, o Ministério Público toma medidas, chamadas medidas cautelares, digamos que, e essas medidas podem passar por várias imposições, mas, portanto, o processo começa nessa fase da denúncia e depois é aberto um processo de inquérito, é recolhida a prova. Regra geral, a vítima de violência doméstica, numa fase inicial, quando faz a denúncia, está numa situação em que por vezes só consegue relatar os factos ocorridos naquele momento. Logo a seguir, regra geral, o Ministério Público pede para a vítima prestar declarações complementares, e aqui estamos a falar de vítima. A vítima tanto pode ser uma mulher como um homem. Regra geral, socialmente, e pela experiência que eu tenho, acontece mais com as mulheres. Com base nos dados que fui pronto a obter, acho que só uma porcentagem de 1,7% de homens é que é vítima. Sim, a maior parte da violência incide sobre mulheres. Mulheres e crianças. É a experiência, sim, mulheres e crianças, pois são as pessoas que fazem parte do agregado familiar, que são todas um bocadinho vítimas, digamos que desses atos. Às vezes é um crime continuado, portanto, isto não são situações pontuais, são situações que se arrastam durante anos e anos a fio. Regra geral é assim. E as vítimas ficam fragilizadas, depois às vezes estão economicamente dependentes do agressor. E não fazem queixa e deixam o processo arrastar-se, por isso é que é um crime que acaba por ser continuado e as agressões estão reiteradas no tempo e como o Dr. Lopes Pereira estava a dizer, e bem, as vítimas no momento lembram-se do último episódio, quando resolvem fazer queixa porque já não aguentam mais, mas depois já há um prazo que elas têm para depois relatar tudo, quando é que começou, há vários anos atrás, e se os filhos assistiram, se não assistiram. Por vezes, infelizmente, há vítimas que são vítimas de violência doméstica, nomeadamente mulheres, ao longo de todo um período de casamento, por vezes com 20 e 30 anos. Isso também tem a ver com questões sociais da nossa sociedade. Durante muitos anos ocultou, digamos que, ou pelo menos, não foi ocultar, não deu relevância a este problema social, que nos últimos anos tem tido a preocupação por parte de um conjunto alargado de pessoas no sentido de combater este tipo de atos, como é óbvio, e que as vítimas ganhem liberdade a partir de determinada altura. E, portanto, regra geral, o processo começa nessa fase, depois desenvolve-se, é recolhida a prova, são ouvidas testemunhas, por vezes são aplicadas essas medidas as medidas de coação, entre aspas, ou seja, regra geral, ao agressor é-lhe aplicado, pelo menos é constituído o arguido, é-lhe aplicado termo de identidade e residência. Por vezes há situações de tal modo graves que levam à aplicação de medidas de coação mais graves, como por exemplo, o afastamento da vítima, o afastamento da vítima. Quanto tempo mais ou menos pode levar até efetivarem isso? Até a vítima ser... Não, isto são processos urgentes, são considerados processos urgentes. Okay. São processos urgentes, correm férias, portanto é um processo célere, precisamente com o objetivo de
combater e dar resposta imediata à situação. Essas medidas de coação podem ser, regra geral que é aplicado, são logo medidas, por vezes, em determinadas situações, quando a vítima tem condições para se sair de casa ou para se refugiar, entre aspas, em casa de familiares, de filhos, etc. Por vezes são os agressores que ficam na casa de morada de família. Por vezes, quando não há condições, pode o tribunal impor a saída do agressor da casa de morada de família. Podem as pessoas não terem uma segunda habitação, e aí coloca-se um problema. E, regra geral, neste momento, este regime especial foi criado a nível nacional um conjunto de casas-abrigo que dão proteção a estas pessoas. Estas pessoas podem viver para aí, têm apoio económico, têm apoio psicológico e, portanto, refugiam-se aí. As medidas de coação, regra geral, são o afastamento da vítima, que o agressor não pode contactar a vítima. Por vezes também são elaborados quando o risco é muito grande, e as autoridades policiais fazem essa avaliação, chegam à conclusão que há um risco muito grande. Porquê? Porque muitas vezes os agressores têm armas de fogo em casa e muitas vezes é necessário haver mandados de busca na casa de morada da família, nomeadamente para a apreensão de armas que podem levar numa situação extrema, e o agressor, quando nota que efetivamente a situação foi disputada, pode tomar decisões mais agressivas, nomeadamente utilizar essas armas de fogo. Existe essa preocupação e, regra geral, essas medidas são aplicadas inicialmente, tendem a evitar que haja esse tipo de reações e consequências mais graves. E, portanto, o processo depois prossegue em toda a fase de inquérito, a vítima é ouvida novamente, nomeadamente para se recordar de outros episódios, relatar toda a sua vivência nesse seio de violência doméstica, e a partir daí o Ministério Público, findo, digamos que essa fase de inquérito, é que se vai para a fase de julgamento. Claro que depois também há aqui fases intermédias, nomeadamente o agressor ou a agressora podem requerer a abertura de instrução, tentar de alguma forma discutir e que haja uma apreciação judicial de toda a situação, no sentido de verificar se estão preenchidos ou não os pressupostos e os elementos que tipificam o crime de violência doméstica. Portanto, as coisas seguem essa tramitação, não se vai logo para julgamento. Não obstante ser um processo urgente, os processos, infelizmente, os tribunais têm muitos processos, principalmente na área criminal. Os meios também não são os adequados para dar uma resposta eficaz a tudo, mas, regra geral, estes processos têm uma tramitação mais célere do que os processos normais. Mas, portanto, e depois, claro que haverá ou não uma acusação, uma acusação por parte do Ministério Público, e se houver acusação, irá haver julgamento. Depois, em sede de julgamento, que se vai apurar se efetivamente aqueles factos correspondem à verdade ou não, como é que aconteceu, como é que não aconteceu, se realmente a pessoa deve ser punida, neste caso o arguido ou a arguida, pela prática dos factos bem acusado ou não. Portanto, o processo é esse. Claro que nesta fase de julgamento temos sempre o depoimento da vítima, que é sempre muito relevado pelo tribunal, o arguido, sendo o arguido, seja homem, marido ou mulher, ou seja quem for, pode-se negar a prestar declarações ou prestar declarações. No seio das testemunhas, os filhos, por vezes, colaboram, por vezes não querem tomar partido nem do pai nem da mãe, e a regra geral não há muitas testemunhas porque nem que tenham conhecimento, não gostam de se envolver, nem gostam de tomar partido. O que será tem que mudar um bocado também. Também eventualmente terá que alterar um bocado, mas há sempre receio de retaliações, ou pronto. Claro. E pronto. Claro que, posteriormente a esta fase, havendo uma condenação do agressor, há sempre, como o Dr. Lopes Ferreira disse antes, na situação de inquérito das medidas de coação, podem também ser aplicadas penas acessórias, portanto, proibição de contacto com a vítima na residência onde ela estiver ou no local de trabalho, proibição do uso e porte de armas, e depois também há programas específicos para tentar de prevenção destas situações de violência doméstica, frequência de programas de prevenção, portanto, para o agressor. Não, é o que estava aqui a dizer a doutora Teresa Paiva. Isto é essencialmente um crime que, a regra geral, os meios judiciários dão muita relevância ao depoimento da vítima, porque é um crime difícil de provar, porque, a regra geral, é praticado no seio familiar, na residência. Por vezes os agressores não há provas. As provas são mais difíceis de obter no seio familiar. Por vezes os próprios agressores ou as agressoras praticam os factos em locais que sabem precisamente não há quem esteja a presenciar e a visualizar
utilizar esses factos e, portanto, daí a grande relevância da prova dada no seio familiar. Regra geral, existem mecanismos que de alguma forma tentam salvaguardar e acautelar essa prova, nomeadamente a vítima, regra geral, são tomadas declarações para memória futura, o que significa que essas são tomadas declarações perante um juiz de instrução criminal, por forma a que essa prova possa ser utilizada em audiência de julgamento, porque muitas vezes as pessoas são vítimas de violência doméstica ao longo de 10, 20, 30 anos e foram perdoando sucessivamente, até que chegaram a um ponto limite ou que tomaram a iniciativa de denunciar ou alguém tomou essa iniciativa. E para evitar que haja esse constrangimento e essa pressão, nomeadamente por parte do agressor ou da agressora, sobre a vítima, no sentido de ela vir a alterar e mais uma vez perdoar os factos, existe uma preocupação legal de salvaguardar a prova de forma a que a situação seja punida e se evite, a partir de determinado momento, esses atos de agressão. Portanto, existem estes mecanismos legais que permitem essa proteção da prova e no intuito de proteger a vítima. Como dissemos também há pouco, maioritariamente os depoimentos das testemunhas são de filhos, eventualmente maiores, que sabem, mas a lei também lhes faculta, dá-lhes a possibilidade de se recusarem a depor, uma vez que são familiares. Portanto, o Tribunal dá-lhes essa possibilidade de se recusarem a prestar depoimento, para não tomarem partido. Portanto, os filhos tanto podem realmente testemunhar aquilo a que assistiram ou que sabem, como também se podem recusar a prestar, mesmo que sejam arrolados pelo pai ou pela mãe, independentemente de quem sejam arrolados, no caso de ser, claro, entre cônjuges. Estamos a falar aqui maioritariamente que é o que acontece em situações de violência doméstica entre os cônjuges. Eu tinha aqui só uma última pergunta em relação mesmo a este aspecto que vocês tinham falado. Pronto, há situações que a lei portuguesa se calhar dá vantagem não, que a lei portuguesa se calhar acaba por ir de encontro a essas situações e tentar melhorar, como o caso dos factos ficarem logo escritos e não se poder voltar atrás nesse aspecto, mas sentem que a lei neste caso é suficiente para proteger a vítima, que se calhar alguma coisa que poderia mudar na lei portuguesa na defesa das vítimas nesse aspecto, se calhar? Não, eu acho que a nível legal já existem muitos mecanismos e tem-se legislado muito nos últimos anos no sentido de combater este flagelo social. Eu acho que em termos legais o sistema está bem construído, não estou a ver que haja aqui necessidade de estar a alterar muito mais a lei. Também penso que muitas vezes não é só pela punição em si que se resolve o problema, isto é um problema social. O crime, digamos que de alguma forma a moldura penal já está adequado, tendo em conta a nossa realidade, o que é a realidade do nosso sistema penal. Contudo, eu acho que onde se poderia melhorar eventualmente é em criar toda uma estrutura, nomeadamente esta estrutura de apoio às vítimas, melhorar no sentido de dar uma resposta mais rápida. Aliás, neste momento prevê-se inclusivamente a proteção, quer a proteção da vítima no sentido de ter um local de acolhimento e a partir desse momento pessoas que a acompanham e que podem acompanhar as vítimas. Também existe neste momento, está previsto o apoio económico a essas pessoas, nomeadamente poderem beneficiar de proteção jurídica, de apoio judiciário, no sentido de intervirem no processo e ao longo do processo. A própria, mesmo que não constitua um advogado, portanto, é-lhes nomeada, tem a possibilidade de ser nomeado um advogado à vítima para acompanhar o processo. Ela, ou seja, tem a possibilidade de se constituir, ou seja, de se constituir como assistente, que é uma possibilidade que existe relativamente, em termos amplos, relativamente a todos os ofendidos, mas neste caso concreto, relativamente às vítimas de violência doméstica. E a partir daí acompanharem o processo, mesmo que em termos jurídicos, mesmo que a própria vítima através de um advogado não peça, não formule um pedido de indemnização civil no processo, deve haver, ou seja, o tribunal perante os factos pode arbitrar essa indemnização, mesmo que ela não seja pedida, e os tribunais têm seguido essas orientações e mesmo que não haja pedidos de indemnização, acabam por decidir atribuir às vítimas indemnizações para de alguma forma reparar, digamos que o sofrimento causado, para minimizar as consequências. Não minimiza totalmente, não é uma parte, mas pronto, mas é uma pequena, digamos que é uma pequena
não digo ajuda, mas pronto, para minimizar as consequências dos factos ilícitos. E, portanto, as coisas têm funcionado mais ou menos nesse prisma. Eu penso que, neste momento, tirando a questão de melhorar as estruturas em termos legais, acho que o sistema, neste momento, tem o suficiente para poder atuar. Obrigadíssimo mais uma vez pelas respostas. Eu tinha aqui mais uma pequena rúbrica que era um desafio de respostas rápidas para vos fazer assim, um e a outro. E tinha aqui separado umas perguntas para si e umas perguntas para si. Era uma coisa rápida. Esta era a última rubrica que tinha aqui preparada. Para ver como é que a vossa mente funciona sobre pressão, por assim dizer. Não sei se vocês estão preparados. Não muito, vamos ver. São 30 segundos, 5 perguntas, 0 filtros. Podemos ir? Ok, certíssimo. Posso começar com o Dr. António Lopes Ferreira? Sim, pode ser. Tanto faz, pronto. Então, uma coisa que nunca diria num julgamento, mas que já pensou. Assim, alguma coisa na cabeça... Que nunca digo, como é que é? Diz? Uma coisa que nunca diria num julgamento, mas que já pensou na sua cabeça, durante um julgamento. Assim, alguma situação... Porque acho que mandar calar o advogado da parte contrária. Por vezes. Bem pensado, é uma coisa bem... Às vezes vai por vias, enfim, às vezes dá vontade de mandar calar, mas não o podemos fazer por uma questão de correção deontológica. E assim, qual é que foi o caso que mais lhe custou defender, mas não é preciso especificar, nem se calhar alguma situação que tenha sido assim mais complicada, não sei... Difícil uma situação que tenha sido difícil de... Exatamente, de resolverem. Não, há muitas questões, por vezes, nomeadamente na área penal, por vezes somos nomeados no âmbito da defesa oficiosa e às vezes surgem questões nomeadamente relacionadas com tráfico de estupefacientes, etc. São áreas que me custam realmente tratar e são áreas que eu não gosto muito e que me custa um bocadinho. Preferia estar no tribunal com um fato de treino ou num palco de música vestido de fato? No tribunal vestido de fato de treino ou num palco de música um dia ter que atuar vestido de fato? Não, talvez até estivesse confortável de fato treino no tribunal, mas enfim, socialmente ainda não é muito aceitável, ou pelo menos não é muito comum. Então, defender inocentes ou acusar culpados? Última pergunta. As duas coisas. Mas assim fazem a preferência, não é? Acusar culpados ou defender inocentes? Defender inocentes. Ok, acho que foi a resposta correta. Pronto, passamos agora às 5 perguntas para a doutora. São difíceis, não são fáceis. Então vá. Estou ansiosa. Quem é mais difícil de convencer? Um juiz ou um cliente teimoso? Talvez um cliente teimoso. E temos muitos, infelizmente. Então, e se não fosse advogada, o que é que gostava de ser neste momento? Não era muito fácil, mas se não fosse advogada, psicóloga. Psicóloga? Ok. Até qual é que é a coisa mais estranha que já ouviu num tribunal? Coisa mais estranha? Que já ouviu num tribunal. Assim, uma coisa que lhe tenha ficado na cabeça, que tenha sido assim, uma coisa diferente que se tenha passado. Ou uma situação assim mais caricata também. Uma situação caricata foi um cliente que eu defendi, que assaltou umas lojas no fórum e foi apanhado, e caricato foi que ele fugiu, foi apanhado pelas seguranças e saltou o muro do fórum, caiu no rio, 5 metros de altura, atravessou o rio e depois fraturou um pé, depois acabou por ser apanhado pelos agentes da PSP do lado do rio. Foi uma situação caricata que toda a gente achou graça. Não estava à espera dessa. Toda a gente achou graça. Então, última pergunta. Um argumento jurídico, algo engraçado que já tenham usado numa discussão de casal? Não sei, visto que são marido e mulher, exatamente. Um argumento jurídico? Que já tenha um argumento jurídico ou uma frase jurídica que já tenham usado numa discussão de casal. Tenho os papéis do divórcio prontos, patrocinados. Ok, muito bem pensado, muito bem pensado. Muito bem pensado. Olha, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Olha, o gosto foi todo nosso, desejamos todas as maiores felicidades no teu percurso pessoal e profissional, e foi um gosto conhecer-te e participar, e o que for preciso da nossa parte, estamos aqui, estamos disponíveis para colaborar no que seja necessário. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a nós. Obrigado a nós. Boa tarde, obrigado.
E passamos agora para uma outra rúbrica onde fizemos um anúncio nas redes sociais, um anúncio feito no Instagram, onde dizia: violência doméstica, se te magoa e humilha, não é amor. E o que era só uma frase acabou por se transformar em confissões, perguntas e até desabafos de quem nunca tinha tido a oportunidade de falar, por assim dizer. Por isso, antes de acabar, queria também dar espaço a essas vozes, de forma anónima e sempre com o máximo de respeito. Acabei por selecionar algumas perguntas e comentários que vamos ler em seguida, e já sabem, sempre que precisarem de ajuda, falem, seja de que maneira for. Terei sempre imenso gosto em estar aqui, em dar-vos a minha opinião e dar o meu melhor para conseguir ser útil nesse aspecto, por assim dizer. Vamos agora passar para os primeiros comentários que achei relevantes, em que o primeiro dizia: chamam-me fraca por não sair, mas se soubessem o quão difícil é, não tenho sequer sítio para onde ir. Pronto, antes de mais, eu gostaria de deixar claro que só o facto de falares acerca do assunto, seja qual for a situação, já faz de ti uma pessoa forte e não uma pessoa fraca, porque nem toda a gente tem a capacidade de falar abertamente sobre esse tipo de assuntos, principalmente quando são vividos na primeira pessoa. Acho que, pronto, quando este tipo de situações nos envolvem diretamente, só nós mesmos sabemos o que nos passa pela cabeça, por isso só tu mesma tens o direito, tu mesma ou tu mesmo tens o direito de julgar, pronto, a ti. E, é assim, eu concordo que tu devas falar sobre isso, denunciar ou até mesmo ir à procura de uma ajuda, seja ela psicológica, seja uma ajuda de um familiar, seja amigos, seja quem for, alguém que te vá dar ouvidos, por assim dizer. E não te esqueças que se existir algum tipo de agressão, seja ela de que maneira for, sem motivo para tal, porque na minha opinião não existe qualquer motivo para haver agressão, seja de que maneira for. Acho que as pessoas devem conversar mutuamente. É importante que denuncies antes que seja tarde demais. Ninguém tem o controle sobre a tua vida e tens que lembrar sempre disso na tua cabeça, manter esse pensamento. Passamos agora para um segundo comentário, também me chamou a atenção, que dizia: passei a minha infância a ver o meu pai bater na minha mãe. São imagens que não me saem da cabeça até os dias de hoje. Bem, esta frase em si acaba por dizer muito acerca do tema abordado no episódio de hoje, e acho que realmente que as mães, pais, sejam vítimas de violência doméstica, devem sempre procurar falar acerca do assunto, denunciar este tipo de situações, porque nada disto é normal. As discussões realmente existem, mas passado uma discussão para a agressão vai muita coisa, tipo Passamos agora para um segundo comentário que dizia: passei a minha infância a ver o meu pai bater na minha mãe. São imagens que não me saem da cabeça até os dias de hoje. Bem, na minha opinião, esta frase em si já acaba por dizer muito acerca do tema abordado hoje e realmente acho que as mães, pais, eventuais crianças que sejam vítimas de violência doméstica devem sempre denunciar este tipo de situações, falar com quem quer que seja acerca deste tipo de situações, porque são situações que realmente não são normais. Não é normal, discussões existem, ok, passar disso para a agressão é uma coisa que não é normal, definitivamente. E se não quiserem fazer por vocês, façam pelos vossos filhos. Nunca é só uma pessoa que acaba por sofrer com tudo isto. Uma pessoa que realmente gosta de ti vai acabar por sofrer com isto juntamente contigo. E eu lembrei sempre que abafar certo tipo de situações pode trazer repercussões tanto para vocês mais tarde como para as outras pessoas, consequentemente. Porque depois certas situações que se estejam a passar com vocês podem eventualmente passar-se com outro tipo de pessoas, não sei, pronto, uma mulher, um homem, agressores, eventualmente não vão fazer uma vez, se não forem logo denunciados vão continuar a fazê-lo recorrentemente, e uma pessoa deve denunciar esse tipo de situações. Tentem recorrer sempre em primeira instância às autoridades competentes para que as pessoas fiquem ao corrente da situação e tentem sempre expor o que se passa, seja de que maneira for, por assim dizer. Bem, passamos agora para um último comentário que também achei bastante relevante falar dele aqui, que dizia:
Ele nunca me bateu a mim, mas batia sempre motivo ao meu filho, sem que eu pudesse fazer nada contra isso. Tudo porque o meu filho já vinha de outro relacionamento. Bem, em relação a esta situação, eu acho que tens de lembrar que o filho é teu e se estás encarregue da custódia dele, ninguém tem o direito de lhe bater, nem o direito de privado e educá-lo da forma que tu quiseres. Claro que tem que haver sempre limites, mas acho que ninguém te pode privar disso. E se essa pessoa já sabia da situação desde o início, que eras mãe de um filho proveniente de outro relacionamento, acho que não há motivo nenhum para agir dessa forma. E por mais que não soubesse, acho que não era propriamente com o teu filho que teria que agir de alguma forma relativamente, pronto, nesta situação e em qualquer situação parecida ou não com esta. Acho que o erro acaba por não estar, o erro não está em ti, o erro está na pessoa, está no pensamento, na pessoa que tu tens ao teu lado, no pensamento, nas atitudes da pessoa que está contigo. E acho que ninguém que seja homem ou mulher é obrigado a aceitar uma situação dessas, e por isso mesmo é decisão da pessoa entrar ou não no relacionamento. E é para isso que existem os divórcios, separações. Ninguém tem o direito de magoar o outro de forma intencional, seja de que maneira for, e gostaria de deixar isso bem claro aqui. Antes de terminar este segundo episódio do podcast, gostaria de deixar aqui uma mensagem final para toda a gente que está desse lado a assistir. Estás a viver com medo ou dor dentro de casa, não enfrentes tudo sozinho. Há linhas de apoio, proteção e caminhos para sair dessa realidade, por mais impossível que pareça neste momento. Às vezes basta que alguém nos mostre uma saída para que possamos dar o primeiro passo. E nunca te esqueças, pedir ajuda não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. Tu mereces viver em paz e há quem te possa ajudar a chegar lá. Cada não abranda, o silêncio consciente, silêncio é que manda. Eu nem sei se peito sempre presente não anda. Escrita nunca mente, tanta lei fala que manda. Vida é dura, é o que dizem, não há espaço para amargura.